A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus permaneça ao lado de cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando a cada um, cada família. Os irmãos perdoem o atraso, mas temos muitos afazeres, muitas coisas a resolver, e aí o tempo está ficando cada vez mais escasso, mesmo em quarentena. A administração da igreja, o cuidado pastoral, eles não param. Então a gente tem algumas dificuldades. Peço perdão aos irmãos também. Se houver algum ruído de fundo, cachorro latindo, que em casa é muito difícil fazer isso, é muito complicado. Mas a gente vai prosseguir. No nosso último vídeo, nós dividimos ele em duas sessões. Pedra sobre pedra 1, pedra sobre pedra 2, agora pedra sobre pedra 3, que é esse aqui. E nós demos uma pincelada geral sobre o tema de Lucas 21, e que eu quero que você leia comigo agora, nesse instante aqui. Lucas, capítulo 21, vamos ler do versículo 20 em diante, até o versículo de número 28. Diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 28. Acompanhe comigo, por favor. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu vou ler até o 28, nós vamos um pouco além disso durante essa jornada nossa. E nós começamos na última vez, nós abordamos o assunto, falando aos irmãos da invasão de Jerusalém, como um desdobramento da profecia. Fomos lá em Daniel e vimos que as 70 semanas de Daniel, elas iniciaram com o decreto lá do rei Artaxerxes, quando ele ainda deu o decreto dele, por volta do ano 457, 458, e a partir desse decreto começa a contar as 70 semanas, e elas vão até o momento em que Jesus morre na cruz, aí ali para a 79ª semana. A última semana, ela vai acontecer durante a grande tribulação. Então, nesse ínterim, nesse meio que nós estamos observando agora, nós estamos às portas da volta de Jesus. O grande assunto aqui, na verdade, é a volta de Jesus, que nós temos que recorrer a esse assunto o maior número de vezes possível. Porque o que não pode acontecer é nós, a Igreja do Senhor,
sermos pegos de surpresa, porque isso não é uma surpresa. A volta de Jesus será uma surpresa para o mundo pecador, que eles não sabem disso. Mas para a igreja não é surpresa, porque está avisado há 2.000 anos que ele vai voltar. E os sinais foram estabelecidos, os alarmes estão tocando o tempo inteiro. Eu expliquei aqui sobre a cadência, né, dos acontecimentos, que são os sinais comparados às dores de parto, e que não eram os sinais em si, mas as frequências, como esses sinais se repetiam. Isso aí que seria o que deveria chamar nossa atenção. E com tudo isso, nós estamos, com certeza eu posso afirmar uma coisa, eu não posso dizer o dia que Jesus vai voltar, ninguém pode dizer isso. Mas eu posso afirmar, sem medo nenhum de errar, que nós já estamos às portas da grande tribulação. O cheiro da grande tribulação já está chegando aos nossos narizes. Eu recebi, agora há pouco, aqui no WhatsApp, enviado pelo presbítero Luiz Carlos, um pedido de oração, e ali está mostrando um novo projeto de lei que está correndo, tramitando lá no Congresso, para que se proíba tudo da igreja, na verdade. Evangelização, visitação, som nas igrejas, tudo isso. São coisas que já vem acontecendo há algum tempo, mas agora elas estão repetindo uma em cima da outra, até que se levante uma grande perseguição contra o povo de Deus. E esse povo de Deus aí está tão disperso, está tão tranquilo, que é exatamente por isso que eu estou fazendo, já fiz uma mensagem sobre a volta de Jesus, estou fazendo essa, vou continuar enquanto o Espírito de Deus tocar no meu coração. Não pense os irmãos que esse coronavírus serviu de aviso para a grande maioria da igreja, não serviu, irmãos. O povo não está nem aí, não estão preocupados não. Vou dizer mais, tem gente que está gostando, porque tem uma desculpa oficial para ficar em casa e não ir nos cultos. É claro que esse é um momento de muito perigo. Não estamos querendo dizer aqui que você deve abandonar a quarentena e ir para o culto se expor a doença. Faça isso não. O culto está lá para aqueles que querem ir. Não pode ficar sem o culto, mas quem é grupo de risco, já foi tudo explicado nos grupos da igreja. Não vá nos cultos, fique em casa. Mas a gente percebe pelos irmãos, olhe bem os grupos. Os nossos grupos, Mocidade, CIB, líderes, no início da pandemia, todo mundo entrava lá, bom dia, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, durante a tarde, bom dia, boa tarde, isso, aquilo. Tem dia que o grupo de jovens, o grupo de líderes não tem nenhuma postagem. Acabou o bom dia, 5 horas da manhã, acabou o bom dia, 7 horas da manhã, bora trabalhar, cansaram. E eu venho pedindo, meus irmãos, se falem nos grupos. Cada vez que você manifesta um bom dia, um Pai do Senhor no grupo, a gente está vendo que você está ativo, você está vivo. Sumiu todo mundo. E nessa letargia espiritual, não assistem os vídeos, não assistem a pregação, é só Netflix, é só série, é só comer, engordar, descansar. O negócio vai ficar feio. Aí vai precisar vir uma coisa muito pior. E quem sabe esta geração nossa vai ter que pagar com a própria vida a sua fé em Cristo. Não duvide, irmãos, porque essa pandemia não assustou a igreja. Então, nessa esteira que nós estamos seguindo para falar sobre a volta de Jesus. E aí nós falamos aqui na semana passada uma série de coisas, desde lá do livro de Daniel, e Jerusalém como o grande sinal de Deus para essa era. Jesus diz no versículo 20, quando virdes Jerusalém cercada, quando visse Jerusalém sitiada, seria um grande marco para que o povo judeu, em primeiro lugar, e depois a igreja, se apercebesse na iminência da sua volta. E nós já falamos aqui que isso aconteceu, isso já se cumpriu e vai cumprir uma segunda vez na grande tribulação. No dia 8 de setembro do ano 70, o general
Flávio Tito Vespasiano, ele invadiu Jerusalém com as suas tropas e destruiu tudo, meus irmãos. Tudo, 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 tudo. Como eu encerrou a outra parte da outra pregação, eu dizendo justamente isso, que ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. A vida dos judeus estava correndo como sempre. E as rebeliões, as revoltas fervendo aqui dentro daquele caldeirão chamado Jerusalém. E eles pensando em virar a mesa em cima dos romanos, quando menos esperaram, as tropas do general Tito cercaram a cidade e a carnificina foi muito grande. E aquele cerco terrível, abominável, eles destruíram tudo, inclusive o templo. E aí é aqui que eu chamo a sua atenção, que é o que eu estava finalizando lá, o templo com aquela beleza toda, aquela estrutura fantástica, que era o orgulho nacional dos judeus, dava a eles a falsa segurança religiosa, porque quem se estriba em religiosidade acaba derrotado. Nós temos que estar estribado na verdade do Evangelho, não na religião, não nas tradições, não nos ritos, não nas liturgias. Nós temos que estar com a nossa mente na palavra de Deus, certo? Então aquele povo achava, um templo tão lindo desse aí, que Herodes acabou reformando, multiplicando N vezes o seu tamanho, a sua opulência, a sua pompa, é porque Deus está nesse negócio. Esse papinho de Deus está nesse negócio é um problema sério. Geralmente, quando fala assim, é que Deus não está mesmo, né? E aquele negócio foi fluindo, fluindo, de repente a destruição veio. Derrubaram tudo, quebraram tudo, aquela beleza toda que eu expliquei no vídeo passado, das colunas, aquele negócio todo, não ficou ali pedra sobre pedra. Aqui em Mateus, eu vou ler de novo, 19, aliás, perdão, Lucas, Mateus 19, Mateus 24, 2 fala a mesma coisa que o Lucas falou aí. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas lá em Lucas 19, 44, nós já lemos na outra passagem, ele fala, e te derrubarão, falando de Jerusalém, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, dentro da cidade de Jerusalém. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E eu já expliquei aos irmãos o que esse tempo da visitação significa e fiz uma aplicação para os dias de hoje, que assim como os judeus se recusaram a reconhecer que estavam sendo visitados pelo Messias, apesar de saber que eram pelos sinais, a igreja hoje também está se recusando a valorizar, a reconhecer a grande visitação da graça de Deus em nós, pelo fato do Espírito Santo ter sido enviado e nos dado os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo. Isso está tudo negligenciado. Eu já falei sobre isso, eu estou recapitulando. Então, esse estado de descuido, de falta de vigilância, é o grande fator preocupante. Então, Jerusalém foi destruída, aquele templo, irmãos, que eles firmavam a fé deles naquela coisa material, aquilo não ficou pedra sobre pedra. Aquilo ali, quando botaram fogo em Jerusalém, eu já expliquei isso, mas faço questão de falar de novo, eles botaram fogo, o templo foi todo queimado. Mas o calor daquelas chamas era tão grande, devido ao grande incêndio que foi posto na cidade, principalmente no templo, que o ouro que tinha lá dentro foi totalmente derretido, foi fundido. Olha que no templo de Salomão tinha um candelabro, era um único candelabro que existia lá dentro, e nos dias de Herodes tinham 10 candelabros de ouro puro batido, com mais ou menos aí 1,30 m de altura cada um, 5 de um lado, 5 de outro, mais a mesa dos pães, mais o altar do incenso, mais fios de ouro nas bordaduras. Só não tinha arca, que a arca já tinha sido escondido por Jeremias há muitos séculos. Então isso tudo
incendiou, queimou, calcinou, a ponto desse ouro derreter. E ao derreter pelas chamas, ele se infiltra nas brechas dos blocos de granito que faziam a construção do templo. E quando os soldados romanos, dias depois do incêndio, já tudo frio, tudo rescaldado, eles entraram lá para recolher as riquezas, todo esse ouro que havia derretido infiltrou entre as brechas dos blocos, como se fosse um piso que você coloca e não põe rejunte, né? Ele entrou tudo lá para dentro. O que os soldados fizeram para tirar esse ouro daí? Arrancaram pedra atrás de pedra, raspavam elas para tirar o ouro e jogavam lá embaixo no pé do Monte Sião. Elas estão até o dia de hoje depositadas num canto, numa das quinas do pé da muralha lá de baixo. Até o dia de hoje essas pedras estão lá. Foram totalmente raspadas para que se retirasse todo o vestígio de ouro derretido que estavam nelas. Olha como Deus fez. Para que se cumprisse literalmente o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra, esse ouro teve que entrar ali para que os romanos, na sua ambição, retirassem cada pedra daquele edifício, a fim de poder tirar dali o ouro. E assim cumpriu a palavra de Deus. Então, veja você que Deus não está associado à nossa religiosidade. Deus não está preso numa denominação nem num templo. A partir do momento que o coração do povo se afasta, ritos, tradições, dízimos, ofertas, e seja lá o que for mais que você pensar, não tem o menor valor para Deus. Por que as nossas festas pentecostais, vamos dizer assim, que não são mais pentecostais, são pentecostalistas, são festas sem o Espírito Santo? Você vê gritaria carnal, você vê profecia que não se cumpre, uma série de pantomimas, mas Deus operando mesmo você não vê mais. Porque o coração do povo está divorciado de Deus. O nosso povo está distanciado do Senhor. Estão preocupados com a aparência pessoal. Alguns pregadores, missionários e profetas, estão preocupados em passar para o povo uma imagem de santo, ao invés de estar preocupado de pregar uma mensagem genuína, uma mensagem bíblica. Não, eles estão torcendo o sentido da Bíblia para apoiar teses pessoais que sustentem aquele modo de vida de palhaço de circo que eles estão levando e com isso ganhando dinheiro e levando muita gente de roldão. Então, Jesus disse todas essas coisas aqui, e isso tudo aconteceu, né, ao pé da letra, mas aí eu quero chamar você aqui para o versículo de número 23 de Lucas, capítulo 21, versículo 23, olha só, diz assim: mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então vejam bem, vamos por parte. Por que essa expressão ai das grávidas? Por que ai das grávidas? Eu já expliquei lá no versículo de trás, porque orar para que a fuga não se dê no sábado, nem nada, mas ai das grávidas. Por que isso? E ai das que amamentarem. Por causa da crueldade e a brutalidade que esse evento vai sofrer, né? vai trazer. No ano 70, a brutalidade dos soldados romanos foi tão grande a ponto dos soldados rasgarem as barrigas das grávidas e tiraram as crianças lá de dentro. Em alguns casos colocaram um gato vivo lá. E foi uma coisa assim, crudelíssima, né? Depois do ano 70 ainda teve outra destruição, que foi em 110, quando o imperador Adriano resolveu de vez expulsar o restante dos judeus que ficaram lá depois do ano 70, no episódio da fortaleza de Massada. Eu te aconselho a comprar um livro chamado Massada, e vá na livraria aí que você encontra, uma boa livraria, e leia a história
da tomada da fortaleza de Massada pelas tropas do imperador Adriano no ano 110 da era cristã. E aí você vai se inteirar melhor desse assunto. Mas, por que ai das grávidas e ai das que amamentarem? Por causa da crueldade dos soldados. Isso lá no passado e no futuro, na grande tribulação também. Agora, pode haver, sim, um viés nuclear. Talvez haja uso de bomba nuclear e isso possa afetar essas pessoas de uma maneira muito pior do que até os soldados, né? Mas, no versículo 24, diz que eles morrerão, cairão a espada. Isso aconteceu lá no ano 70 e no ano 110 depois. E eles, a partir do ano 110, 70 e finalmente no ano 110, nenhum judeu ficou mais na Palestina. Todos foram espalhados pelas nações da terra. É o que diz aqui, ó. Para todas as nações serão levados cativos. Foram mesmo. E viraram escravos. Depois que acabou a escravidão, viraram empregados e ficaram nas nações da terra, onde estão até hoje. O maior número de judeus não está em Jerusalém, não está em Israel, porque não comporta, Israel é muito pequeno. Estão espalhados pelas nações da terra desde essa diáspora aqui. E por que foram cair nas mãos de Adolf Hitler durante a guerra? Foram massacrados na Alemanha, foram massacrados na Polônia. Procure estudar sobre o gueto de Varsóvia, procure estudar sobre o que foram os pogroms, o que foram esses massacres terríveis contra os judeus. Eu vou te recomendar um romance, mas não é um romance de coisinha, não, um romance porque, apesar da história ser verídica, os personagens são fictícios e tem um enredo de romance no meio muito bonito, chama-se Gênesis. São 2 volumes de um livro escrito por Leon Uris, um dos mais renomados autores judeus. Tá? Você vai encontrar essa história do sionismo, o retorno dos judeus para a Palestina depois da guerra, enfim. Bom, mas Jerusalém é o grande foco disso daí, porque Jesus diz que era necessário que Jerusalém seria pisada pelos gentios, os povos não judeus, até que o tempo dos gentios se completem. Quando começou o tempo dos gentios, dos pagãos? No ano 63 a.C., quando o general Pompeu, que mais tarde vai ser imperador do primeiro triunvirato, né, junto com Júlio César e Crasso, ele vai invadir Jerusalém, vai tomar Jerusalém para fazer parte do Império, Israel todo, né? Parte do Império Romano. Foi anexada no ano 63 a.C. Então, ali começa o tempo dos judeus, o tempo dos gentios, começa ali, quando Jerusalém é pisada, é dominada, subjugada pelos gentios. Depois do Império Romano, eles foram subjugados pelo Império Otomano, Império Turco-Otomano, principalmente quando Saladino, o Grande, toma Jerusalém e aí a posse otomana geral. Já tinha caído Roma em 476, depois eles tomam Jerusalém e mais tarde vai tomar Constantinopla e assim o norte da África e tudo, vão chegar até a Espanha, um pedacinho da França, sob domínio otomano, né, turco-otomano. Então, Jerusalém pisada pelos gentios. E está assim até o dia de hoje. Jerusalém, uma parte pertence aos judeus, uma parte aos arminianos, uma parte aos cristãos. É uma pizza retalhada entre domínios estrangeiros. Foi protetorado britânico até o século XIX e um protetorado da ONU até os dias de hoje, né? Então, desde aquela época lá até agora, como diz o versículo, Jerusalém tem sido pisada pelos gentios. Quando que vai terminar a era dos gentios? Quando a igreja for arrebatada. Agora entenda bem, os sinais analíticos e descritivos que eu falei no vídeo passado são sinais históricos, concretos, reais. A saída da ordem para o início das 70 semanas em 457, 458 a.C., pelo rei Artaxerxes I, no seu 7º ano de governo.
Templo dos Gentios, 63 a.C., com a tomada de Jerusalém pelo imperador Pompeu, imperador não, general Pompeu, ele vai ser imperador mais tarde, e está até os dias de hoje nessa situação. Essa era gentílica, ela encerra com o arrebatamento da igreja, para se começar então o desfecho da história, né? Então, meus amados, vejam bem, nós estamos vivendo essas coisas, elas já estão encostadas em nós. Na visão pentecostal, que é uma visão milenarista, dispensacionalista, eu já sou milenarista histórico, mas a Assembleia de Deus toda é milenarista, dispensacionalista, que crê em dispensações, eu não creio, mas eles creem, dividem a história assim. Dentro dessa visão teológica, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Eles somos pré-tribulacionistas. E eu, francamente, eu creio e espero que seja assim. Mas não posso provar, afirmar isso. Mas dentro da visão amilenarista, que Jesus vem no meio da grande tribulação, mesotribulacionista, nós já estaríamos entrando na grande tribulação. Mas isso é um perigo, porque se você falar que está na grande tribulação, você tem que ter em 7 anos o encerramento da história. Aí não vai ter, né? Aí vai ficar complicado. Então, eu fico com a nossa visão pré-tribulacionista. Mas seja lá por uma tese, seja lá pela outra, Jesus vem. E nós já estamos sentindo o cheiro da grande tribulação. Nós estamos vendo que a igreja está vivendo esse momento terrível, né? Essa tomada gentílica é uma referência à helenização, à ocidentalização da cultura judaica, da cultura cristã. Durante muito tempo o mundo foi influenciado de maneira mais sutil, mas nunca sofremos tanta influência helênica, grega, quanto estamos sofrendo hoje. Então, dentro dessa visão, a gente tem que ver o seguinte: dos gregos, a influência que nós temos é da sua cultura. Dos romanos, a sua lei. Então, assim, os romanos implantaram a Pax Romana, a paz pela espada, né? É o vis pace para bello. E os gregos vieram com a sua filosofia. E a igreja, ela abraçou essa filosofia grega. Ela deixou de lado o princípio bíblico e abraçou a filosofia grega até como método. Por exemplo, o dispensacionalismo é uma ideia que baseia-se no método aristoteliano de ensino, onde as coisas são compartimentadas em etapas para fazer com que a matéria ensinada ela venha de acordo com a possibilidade que o aluno tem de enxergar. Parece bom pedagogicamente, mas não é bom no todo, porque o aluno deve ampliar sua visão, ampliar sua capacidade de aprender, de enxergar, e não reduzir os conhecimentos para caber na caixolinha, na caixinha quadrada, né? E é isso que a religião gosta de fazer, inventa uma fórmula e coloca na sua cabeça. Por isso que eu nunca afirmo, Jesus vem e arrebata e tal, e não sei o quê, e depois vem outra vez e vai. Isso tudo são acondicionamentos dessa tese aristotélica que foi trazido para o Brasil pelo nosso querido Lauro Ciolso e ficou esse negócio aí perturbando o dia de hoje, né? Então, nessa influência, vejam bem, a filosofia deles nos influenciaram muito. Platonismo, o estoicismo e o gnosticismo. Isso só para falar em termos só para citar 3 exemplos, são vários. Do platonismo vem a ideia de que a matéria é ruim e o espírito é que é o bom. Então, por esse pensamento, esse mundo aqui, essa existência aqui, é só uma coisa fictícia. E incrível que isso aí está voltando a cavalo na física quântica, na discussão sobre a teoria das cordas, eles para poderem provar determinados acontecimentos lá no mundo subatômico, que é o alvo da física quântica, é exatamente isso. São os prótons, os fótons, os elétrons,
os nêutrons e os neutrinos, que são, segundo eles, talvez sejam a substância que cria a matéria negra do espaço, que seria a matéria-prima de tudo que há no universo. Bom, isso na teoria da física quântica. E aí eles, para poder explicar isso, eles dizem que o que nós vemos são ondas de elétrons e neutrinos e todo esse mundo subatômico chega até nós, não é uma realidade. A realidade é o oposto, é o mundo subatômico. Nada mais é do que a adaptação do gnosticismo, do platonismo, dessas duas ideias, que primeiro o platonismo, depois o gnosticismo, que vão negar a fisicalidade da matéria, a importância da matéria, e que existe um mundo paralelo, e esse mundo paralelo é o perfeito, e o nosso mundo atual é imperfeito. Como aqui é imperfeito, o que eu fizer por meio do corpo, beleza, não vou ter que responder por isso, porque esse mundo aqui é ilusório. Entenderam o raciocínio deles? Por isso que eles nunca aceitaram Jesus. Paulo brigou com eles lá, pregou, eles nunca aceitavam. Porque como é que vai falar de ressurreição se para eles o corpo é uma maldição? É a fonte de todos os erros. Um homem ressuscitado, dizendo que é Deus, não pode ser aceito, porque o corpo é para os gnósticos, o corpo é a própria existência do mal. Então, isso tudo vem voltando, esse paganismo vem todo de novo com a roupagem científica, com uma linguagem bonita, rebuscada, tecnológica, para poder enganar. Então, quando a gente olha esse contexto todo, essa influência filosófica, a gente vê pregadores que falam ao mundo espiritual. Existe o mundo espiritual, o céu, existe o mundo aí, a área de habitação dos anjos de Deus, dos demônios também perturbando, mas imaginar um mundo espiritual fora, que não seja o céu, mas uma realidade espiritual paralela, é um negócio interessante imaginar isso, mas é uma influência do pensamento platônico. Não estou querendo dizer que é certo ou que é errado, estou querendo dizer que é uma influência grega, da filosofia grega, dentro da construção da teologia cristã. Também é a influência da filosofia na política, a democracia, um conceito grego, né? Grego. E também o fato de acumular capital, esse negócio que já vem uma mistura dos gregos com os romanos, que antigamente você tinha uma cultura de produzir para comer. Depois começou ali, desde a queda de Roma até a queda de Constantinopla, que se chama Idade Média, desde a Baixa Idade Média até a Alta Idade Média, começou-se a fazer o escambo, a troca direta de mercadoria, e a partir daí começa a cunhar moedas e o comércio renasce no renascimento comercial e urbano, depois cultural, enfim, o processo histórico. E isso vai trazendo a ideia de que se deve não só ter para comer, não só o suficiente para viver, mas para acumular capital, acumular propriedades, enriquecer, enquanto se concentra bens, capital e produto na mão de uma minoria, uma grande maioria passa fome, vive na miséria, aí vai atrás dessas ideologias, vão nascer o pensamento socialista, comunista, de querer que o Estado se responsabilize pela distribuição igualitária dos bens, e isso é impossível, não fazem isso, é mentira, é lorota. Do outro lado, o capitalismo, que admite o enriquecimento, a acumulação de bens, tem esse lado de exploração do homem, mas também tem um lado do progresso da ciência, da prosperidade de cada indivíduo pelo trabalho. Então, irmãos, são forças antagônicas que nascem tudo desse mesmo bojo daí. A pena que dá é que os homens criam dessas situações históricas ideologias, maneiras de traduzir o que está diante dos olhos dele. Aí nascem ideologias como, por exemplo, ideologias de extrema esquerda e extrema direita. Esse conceito de direita e esquerda vem lá da Revolução, antes da Revolução Francesa, e passou para nós aqui hoje em termos grotescos na aula de história, apesar de que está virando, mas a extrema esquerda seriam os comunistas, que defendem a ideia que a economia e tudo mais deve ser ditado pelo Estado, deve ser dirigido pelo governo, o Estado é o grande provedor, o Estado é o que deve criar e educar as crianças, tudo é o Estado.
Do outro lado você tem o fascismo, que é a extrema-direita, o Estado totalmente fora da economia, mas ao mesmo tempo presente nas leis, na opressão, enfim. São ideologias que criam guerras, que criam atritos, e todos os ideários dessas ideologias só falam, mas ficam longe delas. Só falam. Por exemplo, os comunistas falam muito de dividir as coisas, mas usam camisinha do jacarezinho, né? Lacoste, vinho francês, champanhe francês, caviar russo na mesa, discutindo a igualdade, o problema da pobreza. Aí é muito fácil. Fazer cortesia, o chapéu dos outros, qualquer um faz, né? Eles sempre querem dividir, mas o que é dos outros, o dele mesmo, eles guardam dentro da unha. Então, tudo isso daí, o chavismo, o castrismo, o madurismo, essas palhaçadas todas, tudo vem desse desejo de querer dominar o mundo através dessas ideologias. Isso tudo está relacionado à helenização da humanidade como grande sinal analítico e descritivo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então esse blá 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 de história toda, que coisa chata, cansativa, não, é para você entender. Para você não ficar assim, isso é um sinal, aquilo, caiu um morcego no chão é um sinal, poderia ser uma banana no caixão é um sinal. Não seja louco. Tem muito sinal por aí, mas os analíticos e descritivos que te permitem analisar ao contexto da história, te descrever uma linha tangível, concreta, esses devem ser respeitados, são esses que eu estou tratando com você aqui. Mas para não ficar só nisso aí, versículo de número 25. A vinda do Filho do Homem. Aí Jesus vai começar agora, ele mostrou o terreno todo preparado, está tudo pavimentado, aí vem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. No sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade por causa do barulho do mar e das ondas. Vamos parar aqui. Sinais. Primeiro vamos ver, sinais, há uma categoria de sinais agora que não são em si os sinais analíticos e descritivos da história. São fenômenos atmosféricos, sociais e geográficos que vão começar a acontecer. Então, vejam só. Primeiro, no sistema solar, porque fala no Sol, né? No sistema solar. Durante os últimos séculos, vieram se descobrindo planetas, né? Descobriram alguns planetas, daí lá Galileu, Evangelista Torricelli, esses caras do passado aí, do Renascimento, vieram descobrindo alguns planetas. No século XVIII, século XIX, se descobriu a maioria dos planetas que nós temos no Sistema Solar. E parou. De repente começa uma corrida espacial, é sonda para um lado, é ônibus espacial para o outro, é falar em rodar o universo todo, e aí foram descobrindo que tem planeta que não é mais planeta, por exemplo, Plutão não é planeta mais, perdeu o status porque é muito pequenininho, e muitas mudanças foram sendo analisadas, o próprio Sol passou a ser estudado e viram que o Sol não era aquilo que eles pensavam que era na antiguidade, enfim, coisas que acontecem lá nas estrelas, lá no Sol, no sistema solar, no nosso sistema solar. Essa tentativa do homem de viajar e dominar o próprio sistema solar. Sinais na Lua. Em abril de 1969, o homem pisou na Lua. O astronauta norte-americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, e ao ver a Terra da Lua, ele falou da beleza da Terra, mas quando ele dá o primeiro passo na Lua, ele diz, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E a partir dali, daquele lado da Lua que o homem foi, que é esse lado que a gente vê aqui da Terra, o outro a gente não enxerga, não vê, saíram ideias de se fazer uma colônia na Lua, de explorar a Lua, enfim. Mas o que será que existe na outra face da Lua? Até hoje ninguém sabe. Ninguém toca nesse assunto mais.
talvez seja um termo para a grande tribulação. Espero que a gente não esteja aqui para descobrir. Sinais na terra. Angústia das nações. Olha só. E na terra, angústia das nações. O que são a angústia das nações? As guerras, rumores de guerras, as convulsões sociais, o problema da droga, dos atentados, das revoltas, das revoluções. Tudo isso daí, as crises políticas e sociais, a fome se alastrando, o mundo inteiro aí numa tensão que não é guerra comercial, é guerra militar, é guerra cibernética, é guerra, enfim, os valores sociais sendo todos dilapidados, a família tradicional humilhada, deixada de lado, o homossexualismo que deveria ser tratado como pecado, é tratado agora como virtude, e tudo vai virando de cabeça para baixo, né? Hoje você falar certas coisas dá processo, dá cadeia, você é preso, o politicamente correto hoje está tirando do brasileiro até mesmo o senso de humor, né? Então nós temos que ter muito cuidado, que são todos esses sinais na terra, pela angústia das nações, essa tensão constante está causando a maior doença do mundo, sabe qual é? Não é a Covid-19, não. A doença que mais mata e preocupa no mundo são as doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, a síndrome do pânico. Isso está matando, tirando muita gente do mercado de trabalho, das suas famílias, enfim, tem destruído milhares de vidas no mundo inteiro. Isso é produto da angústia das nações. Isso vai estar aumentando tanto que só podemos estar nos avizinhando da grande tribulação. Não tem outra explicação para isso. A outra palavra que está nesse mesmo versículo, ele diz, das nações ainda que estarão em perplexidade pelo bramido das ondas, do bramido do mar e das ondas. O bramido do mar, o que é perplexidade? A pessoa está em choque esperando que uma coisa aconteça, né? O bramido do mar, a gente pode entender como o mar aqui é uma figura de nações, porque a Bíblia usa o mar como símbolo das nações. Você vê em Isaías capítulo 5, versículo 30, lá tem um exemplo disso. Também em Isaías 17, 12, fala disso também, aqui em Lucas 21, 25, como está falando ali. Mar como indicativo de nação, linguagem figurada. Então, o que vem, que burburinho, que perplexidade é essa? Pelo barulho do mar, os burburinhos, os fake news, a bolsa vai cair, a bolsa vai levantar, a China vai guerrear com os Estados Unidos, tem navio cercando a costa brasileira, e tem mesmo, tem não sei o que para acontecer, uma bomba atômica ali, descobriram um plano terrorista colar, o que vai ser essa Covid-19, será que isso vai acabar agora, vai entrar para o ano que vem, será que os empregos vão acabar, a nossa vida vai voltar a ser a mesma, uma série de debates, de discussões inúteis, e só se fala nisso. Você liga a televisão, é Covid, você liga o rádio, é Covid, e só fala nisso, só fala. É um dos exemplos, mas coisa muito pior está vindo por aí, eu já falei isso aqui. Então, o bramido das ondas do mar seria isso. E as ondas? A cada hora, uma onda de pavor nova surge uma epidemia, surge uma pandemia, surge um conflito de fronteira. Ontem mesmo, a China entrou em atrito com a Índia lá no norte e 20 soldados indianos morreram, né? Então, isso tudo acontece. O caos econômico, o modismo, né? A moda virou uma ditadura. Você hoje não pode mais se vestir do jeito que você quer, você tem que seguir os parâmetros que a moda dita para você aí. Sapato amarelo, gravata vermelha, blusa xadrez marrom, isso aqui é a moda. E a pessoa é obrigada a andar naquele estreito ali que alguém colocou para ele andar, né? Então, são coisas, essa defesa de alguns direitos, de quebrar loja, de sair por aí em nome do racismo, em nome de... Claro, tem que combater tudo isso daí, mas quebrar loja, matar os outros por causa de... Não, isso aí são convulsões, são ondas que se copiam, o brasileiro vai entrando nessa também. Meus irmãos, não podemos fazer isso não, né? Não
podemos entrar nessa onda, porque isso aí está profetizado. Versículo 26, e daqui a pouco eu termino aí. Termino essa parte, né? Porque isso aqui não é longe. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Vejam os irmãos, eu estou olhando aqui em Mateus, a preocupação de Jesus com essas colocações, que vejam bem, homens desmaiando de terror. Eu já citei aqui depressão, a síndrome do pânico. Muitos pastores suicidaram aí há um tempo atrás. Irmãos, teve muito crente criticando esses irmãos. Esse pastor não pode fazer isso, que vem suicida vai para o inferno. Você já leu isso aí na Bíblia alguma vez? Não, mas o suicida vai para o inferno. E será que todos eles vão para o inferno? Isso aí é a síndrome de Judas. A Igreja Católica, para poder enfatizar a traição do Judas e separar o Judas do São Judas Tadeu, cada vez mais, colocou isso aí. Mas você não viu isso na Bíblia. Deixa o julgamento na mão de Deus. Porque só Deus sabe o que essas pessoas passaram. Que nível de tormento mental de sofrer, de pressão psicológica, emocional, para poder chegar ao desespero de tirar a própria vida. Então não julgue essas pessoas, não. Salvação pertence a Deus, né? Mas tirou a vida. Mas então todo mundo que lutou na guerra, mesmo que for crente fiel, mas teve que ir para a guerra, também vai para o inferno, né? Então, cuidadinho aí com o que você fala, para não piorar a vida dos outros, né? Confusão de gênero e de identidade. Esse negócio aí, LGBTQ, ninguém sabe mais onde vai dar isso. Essa confusão, o cara não sabe mais o que ele é. Ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, ele vira a folha, desvira, aí ele é as duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo. O que é isso? Confusão de gênero. Para poder envergonhar a criação de Deus. Pecado, não estou falando que é doença, não estou falando que é crime, estou falando que a luz da Bíblia é pecado, e como é pecado nós não podemos aceitar. Temos que aceitar o pecador, mas nunca o pecado. Então, são sinais, homens desmaiando de terror, medo do caos que se aproxima. Quantos profetizam aí o fim do mundo? Crente, budista, shintoísta, muçulmano, cientista, um grande meteoro, uma grande explosão, o sol vai explodir na supernova. É tanta desgraça, tanto medo, ficam aterrorizados. Os homens estão cada dia mais aterrorizados, mais apavorados, dia após dia. Mas a Bíblia diz o quê? Mas os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A vinda do Filho do Homem, no versículo 27, nós vamos ver no próximo vídeo, o porquê do Filho do Homem, esse nome, a sua identificação, o porquê de ser sobre as nuvens, e toda a interpretação que segue esse versículo. Mas por hora a gente para aqui. Então não fique desmaiando de terror, apavorado. Os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, cercando a cidade de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor daqueles que o temem. Então você é guardado, protegido por Deus, mas tem que estar vigilante, tem que estar atento para não ser enganado pelo diabo e por seus falsos ministros, seus falsos profetas. Lembrando sempre que os sinais da volta de Jesus, eles justamente falam sobre isso aqui, sobre o fim do mundo e dos falsos profetas. Eu pensei que tinha destacado na Bíblia, eu tinha destacado no celular o texto que eu queria ler com os irmãos, e aí eu encerro, quer ver, irmãos? Só para não perder esse fio da meada. Quando Jesus, essa mesma passagem, saindo do monte, ele diz aqui no Mateus 24, versículo de número
4. E Jesus respondendo disse, eles perguntam lá no versículo 3, que sinais haverá da tua vinda, do fim do mundo? E ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Também depois, aí dá os sinais das guerras, etc. E no versículo 11 ele diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado com isso, irmão. Eu vou voltar disso aqui na próxima live, na semana que vem, mas eu só antecipo isso. Cuidado com esses falsos profetas. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Vocês já estão até enjoados, mas eles não param de agir. Vou dar 2 exemplos para a gente encerrar. Primeiro exemplo que eu vou dar a vocês. Foi um moço que está trabalhando aqui em casa, viu na internet, comentário, pregação de um pastor, e o pastor lá na pregação ele disse que crente que morrer de coronavírus vai para o inferno, que esse corona é um juízo de Deus para a humanidade. Olha que estupidez, irmão. Isso é o próprio diabo falando na boca de um crente desse. Não seja portador de diabolices, seja portador da verdade de Deus. Isso não existe. Corona dá em quem é crente e quem não é crente. Câncer dá em quem é santo e quem não é santo. Não faça isso. Tá? Segundo exemplo, um irmão muito querido da nossa igreja mandou nos grupos aí um vídeo. Eu tinha visto esse vídeo em novembro do ano passado. Uma mulher lá na África que tem uma deficiência, o braço aqui é grosso, e aí fica aqui o antebraço e o braço escondido assim, aquele caroço. Conforme o pastor ia orando, o braço, e jogando um azeite, o braço vai, aí cura, aí aquela festa. Só que aquela mulher, ela e o pastor já tinham um trato, ela tem a deficiência, mas ela consegue embutir aquilo, ficar aquele caroção, que é uma deficiência mesmo, e consegue sozinha desfazer aquilo. Então, em vários lugares que aquele pastor prega em cruzada, a mesma mulher faz a mesma cena e eles ganham grana com isso e adeptam a sua igreja. Então, muito cuidado, meus irmãos, com esses milagres que tem por aí. Muito cuidado, não siga sinal. Não fique buscando igreja poderosa, você vai acabar se lascando. Siga a igreja que o poder dela está na palavra. E aí, se tiver que ocorrer milagre, como nós cremos que ocorre, o Espírito Santo fará, pela palavra. Não é pela roupa do profeta, pelo grito do profeta, pelo pulo do profeta. É pela palavra, pela unção de Deus. Então, não fique aí, nesse tempo agora de pandemia, eu, o pastor da igreja, tomando maior cuidado para os irmãos não se infectarem. Porque existem algumas famílias de irmãos da nossa igreja que têm paciência com Covid-19. E se o parente dele tem e ele visitou o parente, ele pode trazer isso para dentro da igreja a qualquer hora. É muito fácil a contaminação. E eu segurando, teve crente nosso que foi assistir culto em outra igreja, porque eu já não aguentava mais de vontade no culto. Mas quando tem os cultos normais, vive faltando. Isso que não dá para engolir. Aí eu querendo preservar a saúde dele, ele vai lá para outra igreja, que o pastor é desobediente, porque o pastor que estava fazendo culto, com o governo proibindo, é desobediente. Isso não é perseguição, isso é medida sanitária. E ele desobedeceu a lei, depois vai ensinar lá, obedecer ele que é pastor e obedecer as autoridades. Como? Se ele que é o líder não dá o exemplo. Aí vai para a igreja do desobediente para ser abençoado. Deus agora abençoa contravenção? Eu não sabia disso não. Para mim ele punia o contraventor, indisciplina, a rebeldia. Então cuidado, irmão, não seja tolo, não seja imbecilizado, seja um crente maduro, isso vai passar. Até lá, cuide da sua saúde e obedeça o seu pastor. Eu vou orar agora e após a oração vou dar aqui os avisos de costume e encerrar. Ora comigo. Senhor Deus, te damos graças por esse momento que podemos passar juntos. Que o Senhor possa abençoar para que essa humilde pregação possa trazer conhecimento sólido e espiritual à vida de cada um que ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós e nos livre de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse próximo domingo agora, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor na nossa igreja
Então eu dividi a igreja lá em 2 grupos. Tem 2 tabelas, a tabela A e a tabela B. Os crentes da tabela A foram na igreja, foram liberados domingo passado para ir no culto. O crente da tabela B está indo hoje na igreja e vai domingo. Então, os crentes da tabela B vão para a igreja domingo, 7 horas da noite, tomar a sua ceia. Os crentes da tabela A, no domingo da frente, no 4º domingo do mês, vão à igreja tomar a ceia às 7 horas da noite, igual o grupo B. E os grupos de risco? O pessoal do grupo de risco vai na terça-feira, às 7 horas da noite, porque aí só vão ter um ou outro do grupo de risco mesmo. Tá bom? E se alguém necessitar que a ceia seja levada em casa, fala comigo nos grupos da igreja, que nós vamos atender você normalmente. Deus abençoe os irmãos. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.